Ombro do atleta é um tema bastante abordado e discutido hoje em dia, devido ao número de lesões entre atletas amadores e atletas profissionais. Tanto em atividades como o basquete, o vôlei, a natação, a gente encontra bastante pacientes que acabam reclamando e relatando dor. Com o aumento do triatlon, o triatlo estando em alta, a gente também tem encontrado bastante aumento nesse número de lesões. Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre esse tema ombro no atleta. E meu nome é Marina Squarize, eu sou fisioterapeuta e coordenadora do Ontos Sport Care. Olá a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Ricardo Augusto, eu sou fisioterapeuta também na Ontos. Minha especialidade é em fisioterapia esportiva e ortopedia e eu também faço formação em osteopatia pela Escola de Madrid. E como a doutora Marina falou, esse é um tema bem interessante, está bem alta, né? Assim como o nosso último podcast foi de joelho. Esse tema ele abrange vários atletas, né? Então, arremessadores, nadadores, tem alguma coisinha ali em relação aos lutadores também, tá? Então, é uma articulação que sofre bastante e a gente vai estar conversando com vocês um pouquinho sobre quais são as lesões, o que a gente vê mais, como funciona o nosso processo de reabilitação, tá bom? Então, acho que a primeira pergunta que eu vou fazer para a Marina quais são as lesões de ombro que a gente mais recebe hoje na clínica? Hoje em dia, Guto, o que a gente tem mais recebido, tanto de atletas amadores quanto de atletas profissionais, são as tendinites, né? Então, seja ela um processo bem agudo ou um pouco mais crônico, as tendinites do manguito a gente tem recebido bastante. E muitas vezes ela já está tendo um processo de ruptura. Então, a gente tem que fazer um trabalho mais global, né? Pensando também em outras musculaturas, cintura escapular. Então, acaba sendo o que a gente mais recebe hoje na clínica. E além, lógico, desses atletas, a gente tem outros pacientes também, que são atletas de final de semana, que gostam de jogar um tênis e também relatam bastante dor. E a causa acaba sendo uma tendinopatia. Além dessas tendinites, a gente recebe também bastante síndrome do impacto, que tem toda a relação também com o impacto, né, do ombro gerado, mas também uma inflamação da bursa. Sim, são as lesões realmente as clássicas, né, que geralmente quando alguém vai no médico, ele pede lá um exame de ultrassom, aí sai lá uma tendinite, uma tendinopatia. Legal só para diferenciar um pouquinho para quem está ouvindo a gente, né? Hoje em dia, a gente tenta cada vez menos usar o termo de tendinite. Por que isso? Porque conforme foram avançando os estudos na área, começaram a ver que o tendão, geralmente ele não tem um real processo inflamatório ali, não tem marcador inflamatório. Então, pode ser que ele inflame? Sim, pode ser que sim. Às vezes você deu uma carga muito grande de forma muito rápida, às vezes você tem um processo de lesão, de um trauma direto. Então, por isso que hoje a gente se dá mais o uso do nome de tendinopatia. A tendinose também é legal falar, porque aparece às vezes aí alguns laudos, né? As pessoas ficam um pouco assustadas. A tendinose é uma degeneração um pouquinho mais avançada, tá? Em relação, vamos falar assim, qual que é mais grave? Geralmente depende muito de cada pessoa, né? A gente tem um atleta a nível aí olímpico que tem tendinose, né? Que chega até a ter ruptura e tá nadando. Uhum. Como a gente também vê gente aí, por exemplo, senhorinha que tem só uma tendinite que impede muito a vida dela. Então, basicamente assim, viu lá o resultado do exame, não se preocupa, tem tratamento, isso aí passa, fica tranquilo. Principalmente isso. Uma coisa que você falou também, Guto, é em relação aos exames, né? Os exames, eles são complementares. Então, a principal é a nossa avaliação. Então, a gente saber como que o paciente está e a gente fazer os testes. Porque muitas vezes o paciente lê um laudo e tem bastante coisa citando e, na verdade, ele é sintomático. Só que aí a gente, lógico, vai precisar trabalhar com ele, vai precisar fazer um tratamento, mas ele não precisa se preocupar. Então, a gente precisa também colocar na balança de a gente identificar quando é importante a gente levar em consideração o laudo, quando ele realmente tem a ver com o sintoma do paciente, né? Então, assim, para quem está nos ouvindo, não sai procurando no Google alguma informação que está no laudo escrito,
e pede explicação para o seu fisioterapeuta, para o seu médico, para entender exatamente se esse fator, né, que está escrito no laudo realmente bate com a condição clínica. E aproveitando esse gancho que a gente chegou a citar, né, que a dor do ombro, ela pode ter alguma coisa relacionada com a escápula ou com a cervical. Eu queria saber, Guto, você que está fazendo a formação de ósteo, vocês fazem bastante relações com as vísceras. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é a relação da víscera com o ombro e também aproveitando esse gancho, a cervical, né? Que antes as pessoas não sabiam que a cervical poderia realmente ser uma causa de dor no ombro. Isso hoje em dia a gente já tem vários artigos, vários estudos mostrando que sim, é possível e acontece bastante. Esse tema da questão, né, da osteopatia, do tratamento das dores nos ombros é bem legal. Por quê? Basicamente assim, a dor no ombro, ela aparece de várias formas, né? Mas a gente tem algumas clássicas. Então, o que é? A gente tem aquela dor muito pontual, que dói no movimento, e a gente tem a dor que é aquela coisa, é um peso, é um cansaço nos ombros, é aquela coisa que dói e irradia pro braço inteiro, né? Então, a gente tem que começar a diferenciar essas coisas. Por exemplo, duas vísceras que são campeãs aí, né, de gerar dor nos ombros. A primeira delas é o fígado, para quem não sabe. E isso se dá porque o fígado, ele tem uma inervação, tá? Vão nervos pro fígado, que saem mais ou menos assim, do mesmo nível da cervical. Então, olha só que interessante. Então, quer dizer que um nervo que sai da minha cervical vai pro meu fígado, a informação pode vir do meu fígado, voltar para a cervical e disparar uma dor no ombro. Então, isso acontece. Isso é bem, a gente consegue ter uma avaliação bem específica para isso. E a segunda é o estômago. Né? O estômago geralmente é aquela dor que dá no trapézio, né? Aquela região que é mais dura, que a gente sente, né, bem pesado no final do dia. Então, assim, pode ser também disfunções do estômago pelo mesmo motivo, inervação, entre outras coisas, que podem estar gerando uma dor no seu ombro. E aí essa questão da cervical, ela é exatamente por uma questão de inervação. Todo mundo tem que sempre lembrar que todas as dores, por exemplo, que vão para o braço, a gente tem que avaliar essa cervical, porque os nervos que vão para o braço, os vasos, saem todos da cervical. Então a gente precisa ter essa avaliação, esse cuidado ali. E aí a gente começa a ver como é essa integração, né? Às vezes não é só porque você sente dor no ombro que é tendinite, é inflamação. Não, às vezes você pode estar com um outro processo ali, e à distância, né? Às vezes bastante à distância, que está sobrecarregando seu ombro. Então isso é importante a gente sempre deixar claro, mostrar isso para quem estiver fazendo atendimento, para quem estiver escondendo. A gente faz bastante isso aqui na clínica. É bem legal o resultado que a gente tem. Eu acho que cada vez mais o fisioterapeuta não pode ser simplista na sua avaliação, né? Então, o paciente chega com uma queixa de dor no ombro. Ele não pode avaliar só o ombro. A gente tem que pensar no paciente completo, né? Para a gente fazer uma avaliação simplista, a gente não vai identificar qual que é a causa dele. Então, cada vez mais a gente percebe essa necessidade, né? Exatamente. E até assim, puxando essa questão, né? Pulando na verdade, da avaliação para o tratamento, né? Para você, o que você trabalha só exercício isolado de ombro? Você gosta de integrar mais coisa? Como é que funciona a sua reabilitação de ombro, Marina? Tá, Guto. É até engraçado, né? Porque tem estudos hoje em dia mostrando que se você trabalha o core, se você trabalha membros inferiores integrado, você acaba tendo bons resultados, né, em membros superiores, então no caso do ombro. Então acho que, lógico, o tratamento primeiro começa um tratamento em sala, a gente diminuindo essa tensão, a gente entendendo qual que é a causa, né, da dor do ombro, e depois o paciente ele vai caminhando para um tratamento de exercícios. Então, de descompressão, de exercícios mais com carga para estabilizar, exercícios de fortalecimento, e eles não são só isolados de ombro e cintura escapular. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer é a gente dar consciência para o paciente, essa consciência corporal da ativação do músculo, dele entender qual que é o movimento necessário, é muito importante. Então, a gente acaba integrando o paciente em todos os movimentos, em todos os exercícios. Então, sim, eu trabalho outras coisas, trabalho exercícios de core, trabalho cintura escapular, exercício de cervical, e acaba no final que o paciente já está sem dor, já está numa fase bem avançada do tratamento, e a gente coloca ele para fazer o finalzinho com um trabalho completo, tanto de membros inferiores, superiores e a parte do core. A gente faz toda essa ativação.
Até porque a gente tem um corpo integrado, né? A gente não pode isolar só uma articulação e pensar só nela. Exatamente, né? Hoje em dia tem cada vez mais se avança, né? Essa questão de reabilitar o corpo inteiro, não só um lugar, né? Então, isso é bem interessante que, para quem não sabe, a Ontos, né, tanto a Ontos e principalmente a Ontos Sport Care, a gente tem uma unidade no Centro Aquático Samir Barel. Então, se você não conhece, tem curiosidade de saber como é que é a fisioterapia, vai lá, procura, que é bem bacana, a gente tem uma central lá. E é legal porque lá é um lugar que tem um grande nível de nadadores, né? É a especialização lá são os nadadores. E geralmente a gente pega um nadador para reabilitar, a gente começa até às vezes reabilitando, eu no meu caso, eu gosto muito de reabilitar o quadril dele junto. Né? Eles até acham estranho, falam, pô, mas eu tô com uma dor no ombro, o que tem no meu quadril? E aí a gente vai ver, a gente começa a explicar essas relações que tem conexões musculares que saem do quadril até o ombro. Então, não é raro às vezes eu pegar um nadador, ou às vezes um triatleta que tem uma lesão no ombro, tem uma dor no ombro que incomoda para correr, para nadar, às vezes até a posição, né, de ficar na bicicleta, começando lá no quadril. Aí a gente faz um teste de força, vê que aquele quadril também está muito fraco. Mas ele não tem a queixa de dor no quadril. E às vezes realmente a queixa não vai ser lá, mas vai disparar onde estiver mais vulnerável. Que no caso, nesses casos assim, pode ser no ombro, né? E aí, também outra questão legal dos nadadores, que muitos falam da postura, né? Para quem tiver curiosidade, eu convido a abrir uma foto do Michael Phelps, né? Que foi aí um dos maiores medalhistas olímpicos de natação. E a postura do cara é horrível, né? Então, assim, e eu já vi muita gente falando, ele tem que corrigir a postura. E, gente, não é assim. Ele é um atleta de alto rendimento, que aquela postura é proposital. Foi uma adaptação do corpo dele que permite ele ganhar até mais velocidade. A hidrodinâmica dele é diferente por conta da postura. Então isso é interessante porque a gente vê um padrão postural dos nadadores, aí muita gente às vezes se incomoda ou acha que aquilo vai gerar dor. Pelo contrário, se você realmente quer uma carreira na natação, é de alto rendimento, tem uma questão assim profissional nesse esporte, cara, fica despreocupado. Essa questão de postura é o que vai estar te trazendo resultado. Basta você se adaptar do jeito certo a ela, né? Fazer um bom trabalho ali. Vou aproveitar seu gancho com os nadadores, que a gente acaba atendendo bastante, né? Tanto os atletas que só nadam não, né? Porque muitos fazem ultramaratonas aquáticas, então eles nadam 14, 36 quilômetros no mar, tanto quanto o triatlon, né? Que inclui a natação. Aproveitando todo esse gancho que você explicou pra gente do Samir, me explica uma coisa, Guto, o ombro no nadador, como que é a execução? A execução incorreta pode gerar uma dor no ombro? Como que funciona a mecânica? Isso é um ponto bem interessante, porque, né? Em alguns locais, assim, eu falo assim, de pesquisa, alguns centros mais avançados, eles têm uma plataforma que é como se fosse uma piscina, né? E aí você imagina uma piscina que o fundo é transparente e que tem várias câmeras, né, por baixo. Então, o que é o legal? Essa piscina gera uma correnteza e você nada parado. E aí, com essas câmeras ligadas, a gente consegue ver toda a mecânica, desde lá do ombro até do quadril oposto, no tronco, a gente vê tudo. Então, é bem bacana. Então, assim, existe sim um movimento mais adequado, a gente fala assim, de braçada, né? Eu vejo muito isso lá no centro aquático mesmo, até os professores, eles enfatizam bastante isso, a mecânica correta, né? Então, é interessante, existe, tem que ser treinado, tá? Exatamente logo. Mas se você é uma pessoa mais iniciante, está começando a fazer o esporte de natação agora, tá? É legal aprender o jeito certo dessa braçada, porque ela economiza energia, ela te potencializa na água, e, óbvio, vai te deixar com uma longevidade aí na atividade por mais tempo, né? Mas mesmo assim, e aí é interessante, foi o que você falou, né, das ultramaratonas aquáticas, né, do triatlon, né? Essa questão dessa sobrecarga muito grande. Às vezes, mesmo você fazendo a braçada do jeito certo, se você não tiver treinado aquele grupo muscular, se você não tiver força, dificilmente você não vai ter dor. O que acontece? É uma sobrecarga muito grande, né? Então,
Mas aí que tá, é uma diferença, aquela coisa da dor muscular, de uma coisa, de um esforço grande, deu uma, sei lá, uma inflamadinha no tendão, pode acontecer. Então, a dica que eu dou assim, tá treinando para uma prova grande, vai fazer um triatlo, uma ultramaratona aquática, faz um trabalho preventivo junto com o seu treinamento para você chegar lá no dia da competição e sair zerado. Uhum. Você vai ter o melhor Desculpa, Guto, você falou do trabalho preventivo. Pode falar. Eu vejo, quando a gente esteve no centro aquático, a gente viu bastante os nadadores fazendo um trabalho de mobilidade antes do treino, depois do treino. Acho que é muito importante também, né, para os nadadores. Acho que você acaba vivenciando isso mais, a rotina deles lá. Como que é lá? Eles acabam fazendo bastante exercício de mobilidade? Com certeza. O que eu vejo muito lá, né, realmente antes deles entrarem na piscina, às vezes quem já é mais antigão, assim, tem mais experiência, geralmente já sabe sequência de mobilidade, né? Já sabe fazer os alongamentos, faz e dá uma boa aquecida e começa a nadar. Uhum. Quando eu geralmente pego um atleta de natação, e isso geralmente acontece nos mais novos, né, mais novos de idade mesmo, eu enfatizo bastante essa questão da mobilidade do ombro, né? Então, geralmente, se você tiver um ombro que ele não tá mexendo bem, ele tá sem amplitude, ele tá meio, você sente ele travado, cara, é aí que tá a hora de você parar, vamos avaliar isso aí, vamos começar a entrar com um trabalho de mobilidade para você não se lesionar e não sobrecarregar, né? Uhum. E assim, eu tô falando do ombro, mas a gente pode falar de várias articulações. Então, a torácica, que é o meio das costas, é muito importante. Eu já vi relatos, né, de caso de uma nadadora também profissional, sentiu uma dor muito, muito forte no ombro, já tinha passado por vários médicos, feito vários exames, feito vários tratamentos com medicação, anti-inflamatório, estava num nível bem ruim, assim, de dor. E aí, uma avaliação assim, bem simples do fisioterapeuta, ele indicou ali que parecia que ela tinha uma contratura muscular de um músculo do pescoço e que estava gerando essa dor no ombro dela. Então, uma coisa simples assim, que em 2 sessões resolveu o problema dela, nunca mais ela teve dor. Então, por isso que eu falei, é importante sim, né, trabalhar ombro, trabalhar coluna, trabalhar pescoço, tudo, no geral. Não é só porque o esporte te exige mais do ombro que você não vai treinar o resto, né? Com certeza. E falando assim de casos, né? Marina, fala pra mim, teve um caso que te surpreendeu mais nesse seu tempo atendendo na clínica? O que você tem para contar pra gente? Nossa, uau! Bom, teve um caso bem interessante que a gente falou que é um case de sucesso que foi bem legal aqui na clínica. A gente atendeu um triatleta que ele acabou sofrendo um acidente e ele quebrou a clavícula. Ele teve que passar por uma cirurgia e essa cirurgia foi 20 dias antes do Mundial em Nice, na França. Você imagina o desespero desse atleta. Ele esperou para ir para Nice, tudo certo para a viagem, para fazer o Iron lá, meio Iron, e ele me passa por uma cirurgia na clavícula. E a gente fez de tudo para ele voltar, né? Para ele conseguir a fazer essa prova. Então, ele acabou fazendo a cirurgia. A gente conversou muito com o cirurgião dele, né? O ortopedista. A gente viu quais eram as necessidades dele, qual era a vontade dele e a capacidade dele de ir para a prova. A gente, então, conseguiu fazer um tratamento de 8 dias. Então, foram 2 semanas aí meio quebradas que a gente fez o tratamento bem intenso. E antes de programar o tratamento dele, a gente sentou aqui na clínica, a gente conversou com todos os fisioterapeutas, a gente organizou para ele a melhor maneira de ele estar nessa prova. Porque ele saiu da cirurgia com ponto de ponta a ponta, né, na clavícula. Então, isso gerou muita dor, incômodo. Ele chegou até com um movimento um pouco, uma postura no pescoço, bastante contratura, bastante dor. Então, a gente foi trabalhando várias questões. E nesses 8 dias foram bem legais, assim, porque cada dia a gente tinha uma evolução, né? Então, um dia era a evolução de deitar, ele não conseguia deitar sozinho. E aí, a outra foi de levantar o ombro, de fazer o movimento de escápula, ativação de serrate anterior. Então, cada dia era uma etapa. E era assim, um tratamento que geralmente a gente levaria 2 meses para um atleta, 1 mês e meio. A gente fez em 8 dias,
com todos os fisioterapeutas, todos os profissionais e o médico cirurgião de acordo, e a gente conseguiu fazer com que ele fosse para Nice e completasse a prova do Iron. Então, é um paciente que a gente gosta muito, assim, a gente conversa até hoje com ele, e é muito gratificante, porque ele é muito agradecido pelo que a gente fez, e ele foi muito competente, o mérito todo dele de persistir, né, de você sentir a dor, e mesmo assim, você enfrentar essa dor, vir para a clínica, tratar, então foi bem legal isso, a gente ficou muito feliz com o resultado. É legal, assim, desses casos, e para quem estiver ouvindo, é legal levar dois pontos, né? Assim, primeiro, se você tem uma lesão, se você fez uma cirurgia, cara, você tem total condição de tratamento. Então, o que é legal é que aqui na Ontos, a gente trabalha sempre com essa coisa de vários profissionais. Então, assim, a sua atenção sempre vai ser máxima. A gente sempre vai dar o máximo de toda a equipe para tratar você. Então, eu já te falo isso. E a segunda, lembrando assim, né? Ele é um atleta já de nível mais profissional, ele foi fazer o meio Ironman, que para quem não sabe é uma prova bem extensa, bem difícil já, né? Depois dela veio o Ironman completo, e a gente sabe que é uma das maratonas mais difíceis aí, talvez do mundo. Então, assim, essa questão de 8 dias é porque ele era um atleta, ele já tinha uma condição corporal diferente e tal, por isso que a gente, né, conseguiu fazer essa reabilitação. É diferente, por exemplo, se vier uma pessoa, um desportista, e você fala, não, eu quero ficar bem em 8 dias. Às vezes não vai ser assim, né? O cara tem processos, e isso é interessante. Se tiver algum atleta escutando a gente, entender assim, o atleta tem... o tratamento às vezes não é diferente, não é que vai ter um exercício diferente para o atleta, mas ele tem uma exigência diferente, tem uma demanda diferente. Às vezes a gente pode colocar mais carga, a gente às vezes pode forçar mais, óbvio, né? Sempre respeitando toda a lesão, a cicatrização, sempre preferência, né, do próprio atleta, isso. Mas é diferente, né? Sempre pensar que assim, pô, o cara ele era alto rendimento, então a gente conseguiu fazer isso. Às vezes as pessoas também, uma lesão mais simples que durariam tratando às vezes 3, 4, 5, 6 meses aí no convênio, que a gente pega bastante, né? Os tratamentos que dão errado no convênio. E às vezes você vem parar na clínica e você vai ficar bem em um mês, né? Dependendo do que for o seu caso, se realmente for, às vezes você tá com a gente discutiu, uma questão visceral, você fica bem até em quase 5 sessões aí de osteopatia, né? Então é interessante assim, sempre lembrar essa coisa de cada caso é individual, e a gente sempre vai estar fazendo uma avaliação para saber exatamente aonde tem que mexer. Essa questão aqui é sempre ser assertivo, né? Legal sempre falar isso. Sem dúvida, a gente respeitar, né, a decisão do paciente, que eu acho que é o principal. Se ele vai querer ir para a prova, se ele vai querer fazer uma cirurgia, se ele vai querer reabilitar, em quanto tempo se ele quer acelerar esse processo, se dá para fazer isso. Então, a gente usa todas as nossas fontes e todo o nosso conhecimento para ajudar o paciente e respeitar a opinião dele em primeiro plano. E acho que é legal abordar assim, mais um último tema aí, pegando essa questão de cirurgia, né? No caso desse atleta, lembrando que ele foi um trauma, né? Então ele quebrou a clavícula. Mas tem questões, por exemplo, que nem a gente comentou no outro episódio sobre o joelho, que são as cirurgias, né? Então muita gente vem com indicação cirúrgica, porque eu tenho o meu tendão rompido, né? Eu tive um caso de uma paciente, foi um caso muito legal. Ela teve uma ruptura, acho que de quase 60% de um tendão. E bastante. De um tendão, a gente tem vários tendões no ombro, para quem não sabe, a gente tem uma porção. Então, um deles ela tinha uma ruptura de 60%, o outro ela tinha completo. E estava com indicação cirúrgica. E aí ela foi tratar isso comigo, e aí na avaliação eu pedi para ela movimentar o braço, e assim, ela conseguia levantar o braço inteiro. Tinha lesão. E eu falei, e aí, né? Será que vale a pena operar? Ela consegue levantar o braço, né? E ela tinha outro fator muito importante, que é uma doença que chama espondilite anquilosante. Para quem não sabe, eu nunca ouvi falar dessa doença, é uma doença que ela meio que funde toda a sua coluna, né? Cria-se um processo ali, você basicamente todas as suas vértebras colam e você não se mexe mais. É uma doença genética, é uma doença hereditária às vezes, mas a princípio é isso.
não tem lá, não tem hoje tratamento super efetivo para, né, para essa condição, mas ela tinha essa doença. E aí os riscos que eu conversei com ela, acabei falando para ela debater com a médica dela, era que assim, se ela fosse para cirurgia, provavelmente a chance dela ficar com o ombro congelado era de mais de 90%. Então a gente propôs, eu falei, ó, vamos tentar aí reabilitação com exercício. Ela ouviu as opções e aceitou. E o legal do tratamento dela, assim, foi 2 meses e o ombro parou de doer, mexe o ombro normal. Então, assim, essa questão, né, opera ou não opera? Ó, depende, como é que você vai estar a sua avaliação? O que você faz? Você é um atleta de vôlei, você é profissional, você tem tempo, você tem que cumprir tabela, você tem que cumprir um calendário de competição. Pô, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Às vezes, uma das poucas lesões que eu falo assim, que realmente é necessário operar são as de trauma mesmo. Geralmente acidente de carro, às vezes acidente no esporte, alguém... É mais comum assim, vamos falar, por exemplo, no rugby, né? O cara dá uma trombada de ombro ou cai de ombro no chão, estoura dos tendões e alguns ligamentos. Aí realmente não tem muito jeito, vai acabar indo pra cirurgia de imediato. Mas não é só porque tem uma lesão lá e toda lesão é cirúrgica, não. Tudo é questão de avaliação. É bem interessante falar isso. Muito legal esse caso, hein, Ricardo? Nossa, acho que muitas pessoas acabam recebendo, né, o laudo ou algum feedback do médico falando da ruptura, né, do tendão. E muitas pessoas se assustam a isso e existe tratamento conservador. Tem como tratar com fisioterapia e ter uma boa qualidade de vida. É muito legal. Exatamente. Bom, eu acho que a gente passou um bom tempo aí falando de ombro, a gente conseguiu abordar bastante coisa, né? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando se gostou, compartilha com os amigos, compartilha com o seu grupo de atletas, que se você participa de tá bom? Se você é técnico também, compartilha com seus atletas, todas as informações são sempre bem-vindas, tá bom? Sigam a Ontos Saúde Consciente, a Ontos Sportcare também no Instagram, a gente tá sempre colocando conteúdos bem ricos para vocês, tá? Sobre osteopatia, sobre terapia esportiva, sobre reabilitação, tá bom? Bem legal lá, entra. Nosso canal do YouTube também tá disponível, tem alguns vídeos de exercício, tem também vídeos informativos, bem bacana, tá? Então a equipe Ontos, a gente se preocupa muito com essa questão da informação e sempre vai estar lá de livre acesso para vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada e qualquer dúvida, entre em contato e nós lhe ajudaremos.